Oi, esse vídeo é de química sobre solubilidade e concentração, então vamos lá! Antes de começar, eu queria avisar que esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais direto, ele não tem tanta explicação, é mais realmente fórmula e aplicação em exercício. Então vamos começar vendo a fórmula de número de mols. A gente tem aqui na tela uma fórmula que diz pra gente que o número de mols é igual à massa da amostra dividido pela massa molar do composto. Então vamos aplicar no exercício para ficar um pouco mais claro como que essa fórmula funciona. A gente tem um primeiro exercício que diz pra gente: em um laboratório há uma amostra de 237 gramas de permanganato de potássio. Quantos mols de permanganato de potássio há nesta amostra? Primeiro de tudo, as informações do enunciado. Ele dá pra gente a informação da amostra de 237 gramas, então a gente sabe que o Mzinho pequenininho, que fica na parte de cima da fração da fórmula, a gente já tem. Agora, tá falando quantos mols, então o exercício tá pedindo a quantidade de mols, que é o N da fórmula. Agora, a gente precisa saber a massa molar, que o exercício não deu pra gente, mas ele deu esses dados aqui. Então, o que a gente vai fazer com eles? É bem simples, na verdade, a gente só vai somar, mas a gente tem que ter muita atenção na hora de somar, porque o K aparece só uma vez. Então, a gente vai somar 37 uma vez só. MN aparece uma vez só também, então 55 só uma vez. Mas o O aparece 4 vezes, então a gente vai ter que multiplicar 16 por 4 antes de somar com os outros números. Então vamos ver como fica. Vai ficar dessa forma, e a gente tem então a massa molar do permanganato de potássio é 156 gramas por mol. Então vamos aplicar na fórmula, vai ser bem simples na verdade esse exercício, porque a gente já tem a informação da amostra que a gente coloca aqui em cima, a gente tem a massa molar depois de ter feito essa conta, a gente põe aqui embaixo, o que vai dividindo isso aqui, a gente vai ter 1,5 mols. Então, é basicamente esse exercício. Agora, vamos falar sobre solubilidade. A solubilidade, ela é bem simples também, é a quantidade de soluto que consegue se dissolver numa quantidade de solvente. Então, tem uma tabelinha aqui para ficar um pouco mais claro o que é. Quando a gente estiver fazendo um exercício ou receber uma tabela, a gente sempre tem que olhar as informações. Então, a gente sabe que está falando da solubilidade de algumas substâncias em água a 25 graus Celsius. E essa quantidade de substância, quer dizer, vai ser no quê? Em 100 gramas de água. Então, vamos pegar o exemplo aqui da sacarose, por exemplo. A sacarose vai dar para dissolver quanto de sacarose em 100 gramas de água a 25 graus Celsius? 205 gramas. Ok, agora eu quero falar sobre a classificação de algumas soluções. A gente vai pegar como exemplo o cloreto de sódio. Então, vamos ver a classificação, né? A gente tem insaturada, que são as soluções que são abaixo do limite da quantidade máxima suportada. A gente tem as soluções saturadas, que são iguais ao limite de soluto suportado. E a gente tem as saturadas com corpo de fundo, que elas são maiores do que a quantidade de massa de soluto suportada. Então, vão formar um precipitado. Precipitado e corpo de fundo são a mesma coisa. O que é? É o excesso que vai formar esse precipitado, esse corpo de fundo ali no... Vamos supor que a gente tem um copo e a gente colocou muito sal, mais do que dá para a água aguentar. Vai ficar um pouco de sal no fundo do copo, que é o corpo de fundo ou o precipitado. Agora, eu falei que a gente ia ver como exemplo o cloreto de sódio. Então, vamos ver algum exemplo. Então, um exemplo de uma solução insaturada de cloreto de sódio, nessa tabela, né? Então, a 25 graus Celsius, 100 gramas de água. A gente pode ter, por exemplo, 34 gramas, mas a gente pode ter qualquer número até 36. Até 36 gramas, todas vão ser insaturadas. Agora, saturada só tem um valor, que é o 36. Então, igual ao limite, 36 gramas. E saturada com corpo de fundo também é qualquer valor acima de 36. Aqui eu coloquei 39 como exemplo, mas pode ser qualquer outro número acima do 36. Vamos fazer um exercício sobre solubilidade, então. Em 100 gramas de água foram adicionados 0,15 mols de sulfato de cobre. Considerando que a solubilidade do sulfato de cobre em água é de 22 gramas por 100 gramas de água, classifique essa solução como insaturada ou saturada e justifique. Vamos ver as informações que o enunciado deu pra gente? Bom, ele deu aqui, ó, em 100 gramas de água, ok.
ele deu 0,15 mols, então a gente já tem o número de mols. Então a gente sabe que naquela formulinha a gente não precisa encontrar o N. Vamos ver o que a gente vai precisar encontrar. Tá falando que tá considerando a solubilidade de 22 gramas por 100 gramas de água, então a quantidade de água da solubilidade já é a quantidade de água que o exercício deu pra gente, então já é mais fácil. A gente tem que classificar e a gente tem a massa molar. Então, se a gente já tem número de mols e a massa molar, que são aqueles dois M's maiúsculos da parte de baixo da fração, a gente sabe que a gente tem que descobrir, então, a massa da amostra, que é exatamente o que ele está pedindo, que a gente precisa saber se a massa da amostra vai ser maior ou não que 22 gramas. Então, vamos aplicar na fórmula. A gente aplica aqui, o que está dividindo desse lado vai passar multiplicando, e multiplicando 0,15 por 160, a gente vai ter 24. Então, a resposta vai ser saturada. Por quê? Se a solubilidade é de 22 gramas por 100 gramas, 24 é maior que 22, certo? Então, vai ser saturada e ainda vai ter o precipitado, que são esses 2 gramas que foram adicionados a mais do que a quantidade máxima. Vamos fazer mais um exercício. Em uma solução insaturada de 500 gramas de água, existem 200 gramas de sacarose. Considerando que a solubilidade da sacarose em água é de 205 gramas por 100 gramas de água, quantos gramas de sacarose devem ser adicionados a essa solução para que ela se torne saturada? Bom, tem muita informação, vamos destacar as principais. Então, está falando que em 500 gramas de água, a gente tem 200 gramas de sacarose. E a solubilidade da sacarose é de 205 gramas por 100 gramas. Então, o que acontece? A solubilidade que ele deu pra gente tá diferente da informação que a gente tem. Então, a gente vai precisar transformar para conseguir ter uma ideia melhor para a resolução do exercício. Ok, tá perguntando quantos devem ser adicionados, né? Quantos gramas de sacarose devem ser adicionados para que essa solução ela fique saturada. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é a regra de 3. Por que a gente vai fazer isso? Se em 100 gramas de água pode ser adicionado até 205 gramas de sacarose, em 500 gramas de água, quantos gramas de sacarose pode adicionar? A gente vai resolver isso, que vai ficar... Então, aqui, ó, a gente vai multiplicar 500 por 205, que vai dar 102.500, e vai dividir, né, porque o que está multiplicando aqui passa dividindo, a gente vai dividir, então, por 100, que vai dar 1.025. Então, a quantidade de sacarose que dá para dissolver em 500 gramas de água é de 1.025 gramas. Agora, essa não é a resposta do exercício ainda. Por quê? Já foram adicionados 200 gramas. Então, o que a gente vai fazer? Tirar 200 gramas de 1.025, que vai dar 825. Por que a gente tirou? Se já tinham 200 gramas, está perguntando quantos ainda faltam para adicionar até que ela se torne saturada. Então, faltavam ainda 825 gramas de sacarose nessa solução para que ela se torne uma solução saturada. Agora, vamos falar sobre concentração. A concentração ela é a quantidade exata de soluto por quantidade de solvente. Então, vamos ver um exemplo. Se temos 20 gramas de NaCl em 100 ml de água, qual a concentração de NaCl por ml? Vamos ver como a gente faz isso. A gente vai usar a regrinha de 3 também. A gente tem 100 ml, não, a gente tem 20 gramas em 100 ml. Então, quantos gramas a gente vai ter em 1 ml? Por que em 1 ml? Porque eu tô perguntando qual a concentração de NaCl por ml. Então, a gente vai fazer a regrinha de 3 aqui. Vai dar 20 dividido por 100, o que vai dar 0,2 gramas por ml. Mas a gente tem uma formulinha para concentração. Qual que é essa fórmula? Concentração igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, essa fórmula é bem importante você lembrar. Vamos fazer um exercício, então. O soro fisiológico comercial contém 0,9 gramas de NaCl em 100 ml de água. Qual a concentração de NaCl no soro? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar na fórmula. Tá perguntando qual a concentração. A gente tem a massa do soluto, né? Porque, ó, contém 0,9 gramas de NaCl. NaCl é o soluto em 100 ml de água. Então,
O volume da solução vai ser 100 e a massa do soluto é 0,9. O que a gente vai fazer? A divisão, que vai dar 0,009. Então, essa é a aplicação da fórmula. Agora, se perguntasse pra gente em gramas por litros, porque aqui a gente deu resposta em gramas por ml. Se a gente tivesse que fazer em gramas por litro, o que a gente vai fazer? Vamos usar a regrinha de 3 para ver a quantidade de 100 ml em litro, né? Que a gente tem que transformar, então. A gente vai ter que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, quantos litros são 100 ml? Fazendo aqui, resolvendo essa regrinha de 3, a gente tem 100 dividido por 1000, que vai dar 0,1 litros. Agora, a gente aplica na fórmula também, só que ao invés de 100 ml, a gente vai aplicar com 0,1 litros, que vai dar 9 gramas por litro. Bom, eu quero que você faça esse exercício, então pausa aí e tenta resolver ele. Bom, espero que você já tenha resolvido. Vamos lá, eu vou ler o enunciado. Em uma amostra de 2 litros de água, existem 85 gramas de AgNO3. Qual a concentração em mol por litro de AgNO3 nesta amostra? Então, vamos lá. Tá perguntando qual a concentração em mol por litro. A gente viu uma formulinha para descobrir o número de mols. E aqui ele dá a massa molar, certo? E ele dá a massa da amostra. Então, a gente só precisa aplicar a fórmula do número de mols. Então, a gente vai dividir 85 por 170, que vai dar 0,5, e esse é o número de mols. Agora, a gente vai aplicar a fórmula da concentração. O que vai acontecer? A única coisa que vai mudar vai ser que, ao invés de ser massa do soluto, vai ser número de mols do soluto, mas a fórmula é a mesma. A gente aplica, então, 0,5 dividido por 2, que o volume da solução, nesse caso, foi dado em litros, 2 litros, a gente aplica o que vai dar 0,25 mols por litro. Foi esse o vídeo, eu espero ter ajudado vocês. Esse vídeo não teve muita explicação, é realmente mais a aplicação das fórmulas. Então, eu espero que vocês resolvam os exercícios que eu vou deixar no link aqui na descrição, porque é muito importante vocês resolverem para ver se vocês estão entendendo mesmo como faz. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode me chamar no Instagram ou aqui nos comentários colocar sua dúvida. Foi isso, até a próxima, tchau!